carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 1, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Vamos ler como de costume. No início de um tema, é importante para nós ouvirmos uma leitura que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A voz graça de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos deixou ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou a filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém? Podemos nos assentar. Meus irmãos, aqui como título desse texto, que envolve já o tema central bíblico, mas eu aprendi para que pudéssemos compreender mais esse tema bíblico, pois no primeiro capítulo ele vai dar início à carta aos Efésios e já vem o tema, mas eu mudei o tema e coloquei como título o autor da redenção. Se você ler o tema ali de Paulo na sua Bíblia, você vai ver um tema e você vai ver que vai tudo se ligar com esse título. Então, hoje, nesta primeira carta, nós vamos falar do autor da redenção. Paulo tinha como por costume iniciar todas as cartas chegando às igrejas e se referia a várias situações, mas ele sempre terminava glorificando o nome de Jesus. Ele chamava atenção, ele exortava, ele tinha igrejas que ele olhava para as qualidades, mas ele sempre terminava falando da pessoa de Jesus. O autor da carta é Paulo, e o destino dessa carta é os de Éfeso. Interessante lembrar, não quero ser pesado nesse ponto, mas o lugar em que eles estão é um lugar de que nós podemos interpretar de que não era um tempo fácil para se viver no Evangelho. É importante lembrarmos disso, pois esta cidade tinha uma origem pagã na sua cultura, que era adorar a imagem que se chamava Diana. Eu não vou nem colocar o nome de Deus, porque isso não confere a convenção, um nome que chega muito próximo do nosso temor. Mas eles adoravam a Diana. Então, dá a entender de que não era uma cidade tão fácil de servir a Deus, porque em uma cultura, em um lugar onde se cultua uma fé devocional num número maior,
traz ao nosso entendimento, quando lemos e quando estudamos a fundo, de que era difícil a convivência do Evangelho em meio a uma cidade como essa, ainda mais naquele tempo que era governado ali por um império que adoravam a deuses pagãos. Nesta carta, que inicia ali em Efésios esse título, há alguns pontos que são os pontos que eu quero entrar. Quero deixar aqui no capítulo 1, já do meu início, de que algumas palavras que às vezes a gente não compreende, como beneplácito e algumas coisas, como mesmo a palavra redenção, que significa. Então eu procurei buscar o conteúdo mais voltado à nossa linguagem, que é o português, para que pudéssemos entender essas palavras que são diferentes do nosso cotidiano, para que pudéssemos compreender com um maior pensamento e aí uma comunicação para entender o que quer dizer isso no texto. Então, vale nós repensarmos essa questão. Às vezes nós estamos lendo a Bíblia e passa uma palavra, e às vezes o pregador fala aquela palavra, fala até em hebraico, em aramaico, numa pregação, e a gente não entende. A gente chega em casa e tem que pesquisar, ou às vezes nem consegue. Então, irmãos, a liturgia nossa é falar uma linguagem o mais simples possível para que os irmãos possam entender. Não adianta eu trazer aqui um grego, um hebraico, um aramaico, às vezes eu mesmo não terminei nem a escola, eu falo, né? Então a gente tem que trazer uma linguagem que os irmãos entendam. Então, nesta carta, nesse ensinamento, procurei ser o mais simples possível, mas também dentro de uma qualidade que agrega o ensinamento da palavra de Deus. Amém? Separei aqui, irmãos, um texto, no meio do texto, no versículo 5 até o 3, Paulo ele vai saudar a igreja e Paulo vai se apresentar como apóstolo de Jesus. Nesse ponto, Paulo, ali há um questionamento acerca do seu apostolado, mas nós vamos encontrar temas que vão apresentar Paulo como apóstolo de Cristo, sendo empoderado por isso, não diretamente por andar com Cristo, mas pela sua capacidade como homem de servir a Cristo, o seu testemunho de servir a Deus. Então você vai encontrar esse título de apóstolo nos dias de hoje com pessoas que não andaram com Cristo, mas esse nome de apóstolo é devido a variações, como um missionário ou alguém que serve a Deus. Então esse título aqui de apóstolo, no caso de Paulo, varia pela sua ação de servir a Deus dentro do Evangelho. A cidade de Éfeso era uma província da Ásia Menor, e como havia dito, uma cidade que tinha uma cultura pagã. Do versículo 3, nós vemos aí do 1 ao 3, nós vemos uma saudação. Mas a partir do versículo de número 3, que é onde se aplica algo maior, até o versículo de número 16, observando a leitura do texto, nós vamos ver que Paulo, a se referir à igreja de Éfeso, do versículo 3 até o 16, você encontra algo em especial. E qual é? Paulo, ele fala com a igreja de Éfeso, se alegrando no Senhor. Por 3 vezes Paulo, ele se alegra, e é como se isso referisse um louvor a Deus. Você vai encontrar 3 vezes Paulo se alegrando e bendizendo o Senhor, a ponto de iniciar ou parecer como se Paulo estivesse louvando do versículo 3 até o versículo 16. Provavelmente aí você vai encontrar no 4, no 12 e no 14 por 16. Você vai encontrar Paulo por 3 vezes adorando a Deus pela igreja de Éfeso. Por que Paulo incita como se fosse uma adoração, um agradecimento a Deus? Por relembrar da redenção de Cristo. Nessa carta, Paulo vai mostrar e voltar ao início da cruz, do sacrifício da cruz, de tudo que Jesus passou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Quando Paulo volta à memória, mesmo não estando com Cristo naquele momento,
mesmo não tendo esse apostolado de proximidade no seu sofrimento, Paulo, quando lembra desses feitos, se alegra tanto no Senhor, que a ponto que em meio a uma carta, ele chega à proximidade de se alegrar tanto no seu coração e na sua alma em Deus, que ele louva e bendiz ao nome do Senhor. Aleluia! Só você lendo com muita atenção, você vai perceber que o coração de Paulo, mesmo em luta, porque essa carta, quando escrita, ele está em prisão, e mais uma vez em uma carta, Paulo adora a Deus pela beleza do poder de Deus em sua ação, para louvar a Deus em final de alguns versículos. Na verdade, aqui, Paulo, do versículo 4 até o 12, 14, você vai ver que é uma continuação. Se você olhar, você vai ver que ele não para. É dividido em versículos, mas Paulo, ele não para de dizer o que está cheio a sua alma. É importante, se lermos, foram divididos em versículos, mas se você for ver bem a gramática do texto, você vai ver que ele está continuando naquilo que ele está dizendo. Então, do 13 até o 14, Paulo vai adorar a Deus por lembrar do sacrifício de Cristo e por tudo que ele fez, e da sua redenção, e o que ela trouxe para nós. Essa redenção, ela trouxe benefícios grandíssimos para nós. Essa redenção não trouxe só bênçãos nesta terra, ela trouxe bênçãos materiais, ela trouxe bênçãos nesta terra, e ela também trouxe bênçãos espirituais. Não estou falando de bens, eu estou falando de nós estarmos bem aqui nessa terra. Pelo sacrifício da redenção de Cristo, essa continuidade do 3 até o 14, nós vamos ver o porquê desta alegria. Essa alegria não é uma alegria comum, ela não foi algo que nasceu do nada, não, ela tem uma posição no coração de Paulo. A redenção de Cristo trouxe para nós o critério de salvação. Trouxe para nós a oportunidade da adoção, de ser chamados filhos de Deus através de Cristo. Foi esta oportunidade que se abriu com a redenção do nosso Senhor. Eu quero dar uma pausa aqui nesse tempo e dizer que a redenção de Cristo na cruz abriu as portas para que eu e você pudesse fazer parte da salvação. Essa simples palavra, redenção, a redenção de Cristo, ao se render aos homens, porque ele tinha poder para não passar por aquilo, mas foi ele mesmo quem se apresentou, se entregou. E ainda mais, ele é a própria palavra em João 1. Então, antes que tudo se formasse, ele já havia traçado um plano. E você vai ver aqui no próprio texto que vamos deferir a seguir, que Jesus preparou tudo isso. Mas, irmãos, se você, na leitura mesmo que fizemos, dá a entender que nós somos predestinados. Essa predestinação aqui, ela tem um ponto. Qual é o ponto da predestinação? Primeiro critério, Deus, porque Deus tem o poder de ver o futuro e proporcionar tudo. E nós somos aqui um predestinado, sabe quando? Quando o Espírito Santo vem em nossos corações e nos convence do pecado. Aí entramos na predestinação de Deus. Como isso? Quando eu me rendo aos pés dele, porque lá ele entregou o quê? O direito para nós. Depois do pecado que nós pecamos, nós fizemos o quê? Saímos do lugar original do Éden e viemos para o lugar que vamos sofrer, vamos morrer. A crucificação do homem é a morte. Ele errou, ele peca, ele sofre, porque ele desertou no Éden. E onde nós entramos nesse plano? Quando nós nos rendemos e dizemos que ele é o nosso único e suficiente Salvador. Aí entramos no plano da predestinação de Deus. Porque ele nos deu o livre-arbítrio. Falar de predestinação até treme para nós que
que amamos e estudamos a palavra de Deus. Mas a predestinação de Deus, existe um critério que não pode ser apagado. Qual é? Escolha. Jesus escolheu a redenção. E se você observar o texto que lemos e que vamos seguir até o fim do capítulo 1, você vai ver que essa predestinação ela tem um sentido: aceitar a Cristo. Paulo, no seu momento, no seu encontro com Deus, como diz as Escrituras, ele teve uma escolha. O seu coração poderia permanecer duro, mas ele teve uma escolha: ouvir a voz de Deus e dar lugar ao seu Santo Espírito. Até assusta para nós quando falar sobre esta palavra, mas a Bíblia nos deixa clara, à luz dela mesma, de que há oportunidade para isso quando nós estamos ouvindo a voz de Deus. Nosso caminho era de destruição e morte. Nós estávamos fora do plano de Deus, estávamos fora dessa predestinação. Mas quando olhamos para o caminho da cruz e se rendemos aos pés dele, dizendo que ele tem poder para salvar a nossa alma, nós entramos no caminho que Deus quer para nós e também permanecer firmes até o final. É algo que dá medo de falar para nós que estudamos, mas a palavra nos deixa um sentido único. E onde está? Em Apocalipse: quem permanecer firme até o final receberá a coroa da vida. Quem permanecer firme e fiel até a morte vai receber o seu galardão. Essa é a predestinação de Deus, porque senão haveria critérios invertidos. Haveria critérios que Deus traria pessoas ao mundo para poder morrer e sofrer eternamente, mas Deus não fez isso. A culpa de estarmos fora do lugar que Deus preparou para nós foi nossa. Então também a escolha da eternidade também é nossa. O Espírito Santo vem e trabalha em nossos corações, nos leva a temer o lugar que vamos pós-morte, e é Ele que nos faz mudar de caminho, mudar de direção. Esta é o sentido da palavra da conversão. No mundo, quando estávamos lá, que falava: nos convertemos, estamos fora desse mundo, alguns já nos repudiavam, porque esse é o poder que Deus tem, converter. Inverte a situação. Você passa dos caminhos das trevas para o caminho da luz. O caminho das trevas são vários, mas o caminho da luz é um só. É um caminho que leva à salvação. Eu trouxe aqui esta tradução desta palavra redenção. A palavra redenção, ela tem primeiramente um substantivo feminino. Uma tradução do nosso português. E foi a primeira etapa que eu me deparei e quero dizer para a amada igreja, que o sentido da igreja aqui, nesse substantivo, está ligado quando Cristo se entregou, porque a redenção de Cristo, ela é a favor da igreja, e a igreja para nós é ser como noiva, porque o Senhor se referiu à igreja como a um casamento, em que estavam esperando quem? A vinda do noivo. Jesus se referiu à igreja dele, de Cristo, nesta terra, como noiva. Então o substantivo de redenção entra primeiramente como substantivo feminino, que vamos acordar que Jesus está entrando no acordo, que Jesus já na redenção, nesse critério, já conhecia até a nossa linguagem para expor de que nós somos igreja de Cristo. E nem comecei ainda, que tem a tradução do resgate do gênero humano, conversão e mudança de percurso, orientação de quem está seguindo no caminho errado. Já passou por uma viatura quando você não vê a placa de contramão? Primeira coisa que ele vai dizer: está vendo, amigo? Você está na contramão. Você fala: eu não vi. Mas ele vai falar: você está. Fala: volta. Ele não vai mandar seguir, ele vai mandar você corrigir e voltar.
Esse é o poder de Deus na redenção. Ele fala, se corrige e volta para o meu caminho. Oh, aleluia. Glória ao santo e poderoso nome de Jesus. Pois toda ação de Deus para com o homem é boa. Você vai ler lá em Romanos 3. Não me falha a memória ali o versículo, mas é bem no começo, que toda ação do homem em seu comum é mal. É de má ação. Mas Jesus veio lá em Lucas para buscar o que se havia perdido, o que estava no caminho errado. Eu vim para buscar as ovelhas perdidas. Deixando as 99, ele foi atrás de uma. Quem tinha Israel para consigo a sua lei, deixou. Para quê? Para vir aqui mostrar para nós o seu amor, através da redenção da cruz. O homem era fadado à destruição. Eu não vou atravessar a carta porque só foi me dado o capítulo 1, então eu só vou pregar o primeiro e vou seguir a regra. Mas os irmãos que vão vir após mim, que tem mais conhecimento que eu, vão expor à frente o que isso quer dizer. Nós vamos manter no capítulo 1. Nós vamos ver aqui que do 3 ao 14 são um dos maiores parágrafos da Bíblia. E Paulo não usou tudo isso para adorar a Deus à toa. Paulo diferiu do versículo 3 até por volta do 16 uma adoração a Deus. Ele expôs uma gratidão em louvar a Deus e apresentar a gratidão dele a se expressar para os Efésios. Ele não usou isso à toa. Lá na frente nós vamos decorrer o texto e nós vamos entender o porquê disso. É importante ressaltar que há uma alegria no coração de Paulo a lembrar da redenção de Cristo. Irmão, se essa alegria estiver no nosso coração todos os dias, a nossa vinda ao culto, seja de doutrina, seja no domingo, seja na quinta, seja no congresso, seja qual for, é uma alegria diária, que quando eu venho, eu me alegro. Como o salmista diz, eu quero usar esse texto, porque eu me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque eu me lembro dos feitos que Ele tem realizado na minha vida. Eu me alegro na presença de Deus em relembrar o que Ele já fez pela minha vida e o poder e o que Ele pode fazer. A realização de Paulo não se constituía em bens terrenos. A realização de Paulo se constituía na alegria do seu coração em ter por base a igreja do Senhor servindo e temendo ao Senhor. A alegria no coração dele era esta. Ele não tinha por base uma realização pessoal. A alegria de Paulo era ver os irmãos servindo a Deus e a obra de Deus fluindo. E ele se alegrando e adorando a Deus do 3 até por volta do 15, versículo 16. Pelo sacrifício da redenção e pela pessoa de Cristo, Paulo escreve um dos maiores parágrafos da Bíblia, exaltando a Deus através de Cristo, expondo que Cristo é a fonte de nossas bênçãos, tanto terrestres como celestiais. E quero dar mais uma pausa aqui, porque as bênçãos de Cristo aqui transpõem a nossa vida como seres desta terra e como seres que vão viver no lugar celestial. Irmãos, como é a nossa mente acerca do céu? Porque um homem preso, sabendo que vai morrer, está sofrendo por uma causa que ele sabe que o final da carne dele é morte, mas continuar a se alegrar é algo de espantar, e só algo muito maior do que essa vida para poder trazer a alegria ao coração do homem. E Paulo demonstra isso quando ele fala das bênçãos celestiais.
E é nesse ponto que nós devemos nos alegrar. Porque já houve momentos, irmãos, que eu não nego, em meio à minha vida, principalmente na juventude, que tem momentos que a gente quer desistir de tudo. Há momentos que a gente quer parar e que a vida parece que não faz mais sentido. E que às vezes algumas lutas, algumas percas na vida, ou familiar, ou seja, de muitas áreas, parece que vai nos fazer desistir. É como se estivéssemos aprisionados na nossa mente. E aquela dor, aquele momento nos faz com que queremos desistir de tudo. Mas Paulo demonstra que seja qual for o princípio de dor, de sofrimento, pois o sofrimento, a dor, a tristeza por principal, é um dos primeiros indícios da depressão. Mas Paulo expõe isso, que a alegria do Senhor tem por capacidade de superar qualquer tristeza. Seja em prisão, seja próximo à morte, seja qual for a dor, o que nos apartará do amor de Deus? Paulo expõe isso, nada, porque eu estou crente de que Cristo é o único, que mesmo se não for nesta vida, eu me alegrarei para a eternidade, para a glória do nome de Jesus. Não é à toa que ele escreveu esses versículos em sofrimento, dedicando adoração ao Deus eterno, ao Filho do Deus eterno ligado em Jesus Cristo, e também com uma ligação única com o Espírito Santo. E para nós que achamos que, embora ali Atos dê uma ligação muito positiva de que o Espírito Santo vinha e descia, nós vamos encontrar também na carta aos Efésios, ainda no capítulo 1, algo que vai nos chamar a atenção acerca disso. A obra de Cristo e o seu impacto na história, versículo de número 7, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Irmãos, vocês têm noção do impacto que a terra sofreu por causa da morte de Cristo? Vocês têm noção da dimensão do impacto que isso promoveu na história humana? Você tem noção do que é você ver um reino que trazia sangue e morte? Haja vista que os romanos se alegravam tanto com a dor e com a morte, que eles colocavam gladiadores no seu império naquele tempo, para combater um com o outro na frente dos estádios e arenas, para lutar até a morte. Só um saía com vida. Vocês têm noção do impacto que Cristo trouxe com a sua redenção, a ponto de soldados observarem e verem: olha, esse homem não tinha culpa alguma, e foi morto sem querer direito de defesa. Um povo sangrento, de cultura má, mas que conseguiu, em algumas pessoas, fazer com que eles olharem para Cristo como alguém que não tinha culpa alguma. Vocês observaram na hora da condenação? Quem foi que lavou as mãos? Foram os judeus? Não. Foram homens que conheciam da palavra? Não. Foram alguém que poderiam culpar e até chegaram a Jesus na frente deles e dizer: eu tenho autoridade para te matar e te deixar viver. E ele disse: nenhuma autoridade lhe foi dada senão da parte de meu Pai. Jesus, ele tinha esse poder, mas mesmo assim ele não contestou. Ele estava cumprindo o seu propósito. Bom, irmãos, tempo presente, o nosso tempo, a redenção pelo seu sangue nos trouxe a remissão para as nossas ofensas, porque o Senhor pegou os nossos pecados, vou ser mais breve, o tempo não para, e jogou nas maiores profundezas. Mas o nosso inimigo, ele não esquece das nossas culpas.
O nosso Deus jogou nossos pecados nas profundezas, mas o nosso inimigo não esquece das nossas culpas. Mas ele pegou toda essa conta, colocou com ele e abonou e levou para consigo. Segundo o seu beneplácito. A palavra beneplácito tem um sentido também. É uma expressão de consentimento, abonação, concordância e aprovação de que rege, que é regida de uma autoridade de instância superior, que tem a capacidade de abonar, de apagar, de isentar o pecador do seu pecado. Mediante a despacho, um compromisso de promessa, de abono sobre ajuda de quantia ou data. Ele deu essa quantia sem nenhuma cobrança posterior, porque ele pagou a nossa conta e não nos cobrou nada por isso, e diz que os nossos pecados estão ocultados e o nosso nome está escrito no livro da vida. Oh, aleluia! Esse nome que está escrito no livro da vida foi colocado por alguém que ninguém pode tirar, que tem um nome que é sobre todo nome, que tem autoridade, que diante do nome dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Aleluia. É o que tem poder sobre todas as coisas. São essas bênçãos, ou essa única bênção celestial que é capaz de nos alegrar nos momentos de dor e de dificuldade. Paulo não se alegra à toa, como disse do 3 ao 16, ele não se alegra por pouca coisa, ele se alegra porque ele entende que independente da circunstância, seu nome está escrito no livro da vida. Eu persegui os cristãos, eu errei, eu estive errado por muito tempo, mas eu me alegro porque mesmo no meus erros, nas minhas falhas, nos meus pecados, ele permitiu que o meu nome estivesse escrito no livro da vida. Seu nome, meu irmão, minha irmã, está escrito no livro da vida, e mesmo que tudo possa acabar, todo tesouro terreno, tudo que você guardou, tudo pode acabar, mas se preocupe sempre com o seu nome estar escrito no livro da vida. Paulo não adora a Deus ali à toa em prisão. Paulo não acaba ali adorando a Deus à toa. Ele tem um sentimento dentro de si, que independente da circunstância, o nome do Senhor é válido sobre a vida e sobre o coração dele. A palavra de Deus está impregnada no seu coração. Quando nós escondemos essa palavra no nosso coração, nós escondemos para não pecar contra o Senhor. Porque o acusador da nossa alma, ele pode lembrar dos nossos pecados passados. Mas quando nós escondemos a palavra do Senhor no nosso coração, nós somos defendidos por Ele, pelas nossas culpas passadas. Mas temos que tomar cuidado com os problemas depois de servir a Cristo. Nesse ponto, nós entendemos que a alegria de Paulo nesta carta, logo ao começo, é sobre a redenção de Cristo, no seu amor e na circunstância do que Ele fez por nós, e da alteração do que Ele fez após a sua morte, e o direito de adoção de filhos que Jesus deu para nós. Mas, como não para por aí, Paulo sempre exalta a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus e a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos acordar ali e ver do 13 ao 14, na qual vou ler a partir do 14, o qual é o Senhor da nossa herança, para a redenção e possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé, que entre vós no Senhor e no vosso amor, para com todos os santos. Versículo 17.
para que Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ainda o 13, como queria citar, em que também vós estáis, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O ponto final aqui que quero agregar, tem um texto de referência que está no livro de Atos, capítulo de número 18, versículo de número 1, que Paulo chega ali em Éfeso, mas a aplicação está no 19 primeiro, que Paulo chega e questiona os de Éfeso, e fala o quê? E disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando credes? E disseram: nós ainda nem ouvimos que haja o Espírito Santo. Paulo pergunta: em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. A redenção trouxe isso. Então João batiza com o batismo que mostra o caminho da redenção. Só que Paulo ainda não se contém com isso e dá mais uma fala: impondo-lhes as mãos. Aleluia! Ou como havia falado, glória ao nome de Jesus. E eu repito: impondo-lhes as mãos, no versículo 6. Glória ao nome de Jesus. E é para terminar: veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Aleluia! Meus irmãos, se estava faltando algo na tua vida, fica tranquilo, porque o Espírito da verdade, de sabedoria, que tem o poder de Deus, ele está sobre a nossa vida. Meu irmão, eu não recebi ainda, porque eu só recebi o batismo do arrependimento. Receba nessa noite, pelo poder da palavra, o Espírito Santo, que tem poder e que tem todos os dons para entregar para vocês, no nome de Jesus de Nazaré. Ele é para todos. Paulo não se contenta com isso, fala: como podes, vocês não receberam, mas nós ainda nem ouvimos falar. Mas Paulo, ele chega hoje pela palavra, meus irmãos. Ele chega hoje, Espírito da sabedoria, pela palavra. Ele não vem pelas minhas mãos. Paulo falou: eu sou um homem pequeno, como não vestes ainda por o poder dessa palavra, mas ela está para conosco, hoje presente nesse tempo, dizendo: eu estou com vocês, eu estou com vocês, eu estou com vocês. Aleluia. O Espírito da verdade, o Espírito da sabedoria, o Espírito que nos faz profetizar acerca da vida de Cristo na sua vida próxima, porque Ele já veio e morreu por nós, e agora guardamos a sua próxima vida. Esse Espírito sim que tem poder para nos orientar no caminho, esse Espírito que nos conduz em dias difíceis. Ele é o consolador, que nos consola em tempo de dor. Aleluia! Ele é aquele que nos leva a trilhar o caminho que Deus quer para nossas vidas. Ele é aquele que nos leva a orientação ao lugar correto, que nos orienta quando estamos por um caminho em que pensamos que estamos certos, mas estamos errados. Ele fala: volta, porque o caminho é esse. Esse é o Espírito de sabedoria. Paulo se incomoda. Paulo, nós só conhecemos o batismo de João. Nós ainda não conhecemos o Paracletos. Nós ainda não chegamos a esse consentimento. Aí Paulo fala: pela palavra é agora. Recebe pelo poder da palavra de Deus. A autoridade não te foi dada pelas minhas forças, mas por alguém que é maior do que eu e morreu naquela cruz e fez uma promessa que ele desceria e faria morar
nossas vidas. Oh, glória ao nome de Jesus. Irmãos, o ensinamento da palavra de Deus é para nós sobrevivermos a esses dias difíceis. É para nós suportarmos as lutas, os ataques do nosso irmão inimigo, porque ainda estamos nessa terra, nesse tempo presente. Mas ainda que por qualquer seja a situação de dor, devemos permanecer firmes até o fim, porque Ele tem nos dado sabedoria. O Espírito da sabedoria e da verdade. Versículo 18, vou ler até o fim. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos, e qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que creram segundo a operação da força do seu poder, o que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-se à direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vou repetir só o finalzinho e finalizei. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém?